Muito boa noite, Nação Guerreira, falando nesse pós-jogo de Guerreiras Grenal 7, Esporte Clube do Recife 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, coletiva com a treinadora Jéssica de Lima e os nossos setoristas presentes por aqui e também os que enviaram mensagens. Muito boa noite. Boa noite, Jéssica, parabéns pela partida, pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco do peso da estreia, claro que o Ferroviário conseguiu uma goleada elástica, mas dá aquele peso de estreia, e também você comentasse sobre essa partida, o que você gostou e o que não gostou das Guerreiras Grenais. Boa noite, Diego. Realmente a estreia, ela, dependente do adversário, é diferente. A gente faz 4 meses praticamente que não tem um jogo oficial, então tem esse lugar também pra gente olhar. Eu lembro da estreia o ano passado, foi dificílimo, jogo com 1-1, né, contra o Botafogo. Então a gente entende, e éramos superiores, e deveríamos, né, teoricamente, ter ganhado o jogo. Então eu entendo assim que no começo ali uns 20, 25 minutos ficou um pouquinho enroscado, ficou erros de passe, alguns movimentos ficaram um pouquinho sem conexão, que eu entendo que ia ser natural. Pontuei isso para elas no começo, falei assim, no começo, na estreia, aquela coisa, só quero que vocês busquem tentar de novo, melhorar e tentar de novo, tentar que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então a goleira até que estava bem no jogo, pra caramba, na minha opinião, saindo muito bem, uma bola acabou falhando e a gente começou. Aí depois que você consegue fazer o primeiro gol com times que estão com essa proposta mais baixa, né, acaba perdendo aquela conotação de força, de vontade, vamos defender. Então nesse sentido eu acho que a gente fez uma boa, aliás, uma ótima estreia. O setor ofensivo funcionou muito bem, meias fazendo gols, atacantes fazendo gols e tendo possibilidade de fazer mais gols ainda. E aquele equilíbrio que a gente quer, né? Primeiro tempo mesmo, acho que teve só um escanteio pro Sport, e no segundo tempo não foi uma bola no Luciano, elas não conseguiram sair de trás. Ou seja, a gente conseguiu aliar um bom rendimento ofensivo com praticamente 100% de aproveitamento defensivo. É raro você ter um jogo, não tem uma final, não tem não chegaram na nossa meta, né? A gente entende a fragilidade do adversário, mas mesmo assim, a gente viu jogos aí que elas chegam, então é muito mérito nosso. Boa noite para você, Jéssica. Ótima estreia, Matheus da Record News. Queria que você falasse sobre essa estreia mais uma vez, mas havia muita expectativa sobre esse primeiro jogo da Ferroviária. A gente acompanhou alguns jogos aí na Supercopa, de Corinthians já estreando, São Paulo também, times que também brigaram na parte de cima da tabela do ano passado. E havia muita expectativa em relação à Ferroviária. Como a Ferroviária vai entrar em campo? Será que os problemas do ano passado vão ser resolvidos? E havia ainda uma certa desconfiança em relação ao ataque. Vocês acabaram com essa desconfiança hoje. Mostraram que há um time diferente, uma proposta de jogo muito ofensiva, e 7 gols não é para todo mundo, né? Não é sempre que a gente vê um time marcar 7 gols, isso é masculino quanto no feminino. Então eu queria que você falasse sobre essa questão do ataque. Foi resolvida, porque a Ferroviária criava no ano passado, chegava naquele momento de decidir, faltava alguma coisa. Bom, boa noite. O primeiro jogo ainda, né? Não estou querendo tirar o mérito nosso, nem os feitos que a gente fez, mas a gente entende que foi o primeiro jogo ainda. Então, outras coisas vão surgindo e aparecendo, mas o volume ofensivo foi muito bom, embora, por mais que a gente entende que a gente teve problemas no setor ofensivo ano passado, a gente teve, né, também muito volume ofensivo contra alguns times e a questão da conclusão, de fazer, e dessa vez a gente acredita que demos um passo para tentar cada vez mais evoluir nesse sentido. E entendo que a gente busca sempre, a Ferroviária, ela é DNA da Ferroviária, tentar buscar esse jogo ofensivo, né? Eu me recordo de uma Ferroviária, pode ter estratégia de jogo, ano passado a gente foi jogar contra o Inter lá, o campo horrível, a gente fez uma estratégia de ficar mais baixo, porque é impossível você jogando, não dava. Então aí quando é estratégia de jogo assim, ou uma situação atípica que pode acontecer, você está perdendo 2, 3 jogadoras, machucou, então você não tem aquele poder para...
mas historicamente a Ferroviária é um time extremamente vertical, um time com posse, um time com qualidade, então entender que a Ferroviária tem esse lugar dentro do futebol feminino e quando a gente consegue concluir esses gols, dá muita moral para a equipe, a gente entende que está no caminho certo, entende que esse é o caminho que vai fazer a Ferroviária vitoriosa e sempre competitiva. Jéssica, hoje nós fizemos um jogo pela Guerreiras TV, mais de 12 mil visualizações, mais de 2 mil aparelhos conectados simultaneamente. Eu queria que você falasse sobre esse pioneirismo da Ferroviária em transmitir as partidas do futebol feminino para a torcida da casa, para a torcida visitante também, que deu um bom número de pessoas, e a valorização do futebol feminino pela Ferroviária. A Ferroviária, ela sempre sai na frente. A gente vê aqui uma coletiva de imprensa que poucas equipes ainda fazem, isso em 2025. A gente tem assessor de imprensa, a gente tem as guerreiras, TV das Guerreiras. Então, isso faz com que muita gente conheça a Ferroviária, gente que anda por aí, por esse Brasilzão, a gente conhece, a gente sabe. E tem muita gente que acompanha mesmo. E a gente entende que a internet é um novo caminho, né? Já está estabelecido isso. Às vezes eu estou assistindo televisão com o celular na mão, eu estou vendo, está nesse momento do mundo, né? Então, conseguir levar a Ferroviária em todo quanto é canto e dada o tamanho da audiência, a gente entende que a Ferroviária, de fato, valoriza e respeita o próprio produto, né? Então, entregar isso para quem gosta, para os nossos torcedores, para aquele que está longe ou até fora do Brasil. Eu sei que tem uma pessoa que eu conheci aqui na Ferroviária, a filha dela está na Inglaterra, então a filha dela gosta de assistir a Ferroviária, gosta muito da Luciana. Ela fala, nossa, você sempre acompanha, sempre assiste. E para quem mora longe do seu clube de local também, é um lugar de carinho. Então a Ferroviária consegue fazer isso e a gente fica muito feliz com esse apoio das Guerreiras TV. Jéssica, agora eu queria que você falasse um pouco sobre as alterações. Algumas alterações, por exemplo, na Micaele, aconteceram cedo, assim, no segundo tempo. Ela fez um primeiro tempo espetacular, né? Ela dominou ali o meio campo no primeiro tempo. Eu queria que você falasse, por conta de um início de temporada, a questão de ritmo de jogo. É claro que as jogadoras que você colocou também deram resultado, né? A gente viu o Nath Bendito, Duda Santos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses jogadores que saíram cedo, relativamente cedo, assim, pelo que a gente normalmente vê nos jogos, né, durante a temporada. E por que isso aconteceu? Ela pediu para sair, ela estava com desconforto estomacal, ela já tinha me falado para mim no intervalo e eu já tinha preparado 2 substituições com 3 atletas. Falei, dá para você segurar um pouco? Assim, dá. Então, no caso dela especificamente, foi uma questão de desconforto mesmo. E algumas outras meninas estavam sentindo, a Andressa estava sentindo cãibra, a Milene pediu para sair, a Darlene pediu para sair, porque é o primeiro jogo, é o início. A Darlene mesmo, ela ainda ficou 3 semanas parada com problema na lombar, então ainda ela está voltando ainda no seu melhor, né? E jogar para dar esse tempo de quantidade de minutagem também, tá dentro depois para trocá-la também. Então, nesse começo de temporada, algumas trocas são por controle de carga, algumas trocas são por estratégia de jogo e algumas as atletas pedem, né? Eu vi a torcida lá falando da Mica, mas ela pediu para sair, né? Então, vai tirar a Mica, pô, com 10 minutos de jogo, mas já estava programado. E em relação a ser cedo, assim, eu vejo que o futebol, eu vou um pouquinho na contramão disso, assim. Claro que a gente não quer tirar a jogadora com 10, 20 minutos de jogo, 30 minutos de jogo. Eu gosto muito de trocar no intervalo. Gosto muito de, se precisar trocar, já troca no intervalo, não esperar 10, 15 minutos do segundo tempo para trocar. E às vezes até antes um pouco. Às vezes eu já penso numa alteração para trocar e eu já quero que ela já comece a sentir o clima do jogo já. E aí já aconteceu de eu trocar num 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, para ela já pegar de vez. Isso era uma coisa que acontecia às vezes como atleta, assim, que tipo, às vezes eu não jogava, eu falava que só vai jogar 25 minutos, lá vai fazer até sem pegar o negócio da coisa. Mas especificamente foi sobre isso. E sem tempo de descanso, né, Jéssica? Você já tem jogo agora contra o Grêmio, eu queria que você projetasse esse duelo. Olha, eu acho que o jogo contra o Grêmio, eles vão jogar agora às 6h30, né, contra o Cruzeiro. Vai destoar totalmente desse jogo, de tudo.
porque é um time que vai marcar alto, é um time que gosta muito de jogo de transição, é um time que não fica muito tempo em organização ofensiva, ele gosta de um ataque direto, rápido, tem jogadores com essa possibilidade, então vai ser um jogo muito mais de trocação, talvez, do que um jogo de, né, que você consegue empurrar o adversário lá embaixo, lá embaixo. E jogando dentro de casa, um time que reforçou muito esse ano, né, um investimento recorde aí, e está com um elenco muito bom, vencedor do Campeonato Gaúcho do ano passado, vem com os dois títulos, está muito... fez um bom jogo na Supercopa contra o Corinthians e depois a menina foi expulsa lá, acabou perdendo, mas eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. Dessa primeira trinca aqui, talvez seja o jogo mais complicado, até por ser fora de casa, a gente tem uma viagem longa pra caramba pra fazer, mas a gente já sabia do adversário e já também, algumas trocas também, entendendo essa questão do controle, pra gente ter todo mundo zerado já para o próximo jogo. Agora, Jéssica, perguntas que alguns jornalistas enviaram aqui no nosso grupo de imprensa, começando com a Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e também do canal Nosso Futebol. Um dos pontos de mudança da Ferroviária para a temporada foi o setor de ataque. Hoje a equipe estreou no Brasileirão marcando 7 gols no esporte. Como você avalia a performance ofensiva do time? Eu avalio como muito boa, porque a gente... tinha como planejamento estratégico desse jogo, de fato, tentar ter mais volume ofensivo e ter mais pessoas dentro da área, que aí isso a gente entende que aumenta a probabilidade de sair um gol, de sair um pênalti, de sair um escanteio. Então a gente tinha já esse planejamento, foi pautado para as meninas, e manter isso no segundo tempo, né? Tentar manter nos dois tempos o mesmo ímpeto ofensivo. Então, eu acho que a gente conseguiu atender essa meta estabelecida, mas entende que tem melhorias ainda a fazer, né? A fragilidade do adversário em alguns contextos faziam com que algumas situações aconteciam, que em outros momentos a gente entende que não vai ser tão simples assim, né? Então, embora eu vi um esporte muito aguerrido mesmo, estava hiper compactado ali, então tinha um momento que jogar, a gente teve que alterar algumas situações para poder utilizar de outros espaços e continuar mantendo a proposta ofensiva, tanto de movimentação como de volume ofensivo de atletas e de volume de densidade de jogo. Então eu vejo o Avalio como muito boa. Agora a pergunta da Amanda Oleinick, do Bendito Seja o Futebol Feminino. Boa noite, Jéssica. A Ferroviária mostrou um desempenho muito sólido na estreia, com jogo ofensivo e bem estruturado. Observamos um padrão tático bem definido e uma rápida adaptação ao jogo. Quais pontos acredita que ainda podem ser ajustados para a sequência da temporada? Obrigada. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho mais as conexões ali por dentro. O jogo, nosso jogo entre linhas, ele para mim é um dos melhores do Brasil, assim, quando a gente encontra os espaços por dentro. Assim, tem jogadoras ali, Mica, Duda, Cris, Darlene, Raquel, que quando elas se conectam, elas dominam aquele espaço assim como ninguém. Dentro dos nossos estudos dos outros times, quando a gente joga contra, eu acho que não foi muito bom, né? E aí, não sendo bom com um time que já estava extremamente compactado, a gente começou a perder umas bolas, erro de passe, teve alguns erros de passe ali que um pouco infantis assim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa entender esse lugar, mas prioritariamente, com o feeling do jogo agora na memória, para mim é entender qual o espaço mais vantajoso para elas poderem atacar, entendeu? Então, faltou um pouquinho dessa leitura no início do jogo. E eu não gosto muito de ficar falando para elas onde elas têm que jogar, né? Não sou de ficar falando o que você tem que fazer o tempo inteiro. Eu peço sempre para elas observar, eu sei onde está o espaço. Eu, Jéssica, lá fora, no jogo, falo para elas. Então, muitas vezes eu falo, observe o espaço para jogar. Elas querem que eu fale o espaço para jogar, até no jogo, dá vontade de falar, muitas vezes. Claro que se eu ver que é muito, muito óbvio, né, eu sou um pouquinho mais incisiva com elas. Mas esse é um dos pontos que eu quero abordar com elas essa semana antes do jogo, para que elas identifiquem isso da melhor maneira. E talvez isso faria com que a gente tivesse um início de primeiro tempo melhor. Dessa forma, então, encerramos a coletiva com a treinadora Jéssica de Lima. Agradecemos a presença do setorista e também do jornalista que enviaram as perguntas. Uma boa semana a todos.